Olá a todos que nos acompanham no AEScast. Este é um espaço da nossa associação para conectar pessoas, compartilhar conhecimentos e fortalecer os pilares da engenharia e arquitetura como desenvolvimento humano e sustentável. E no tema de hoje, a gente vai falar sobre um livro, Energia em Transformação. A contribuição das mulheres para a transição energética no país. Hoje o nosso podcast está um pouquinho diferente, está num formato assim novo, tá? E a gente conta com engenheiras, profissionais da engenharia elétrica em geral em todo o Brasil. A gente tem convidadas presenciais e temos convidadas também online. E para falar sobre esse tema, todas vão se apresentar um pouquinho. Aqui, presencialmente, a gente vai começar com a engenheira Pamela, engenheira eletricista, depois a engenheira Neia, e depois todas online vão falar um pouquinho de si, tá bom? É um prazer receber todas vocês, meninas, mulheres, que fazem a diferença nesse setor elétrico tão importante, né, no nosso país e no dia a dia. Pamela, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Cris. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Vamos falar um pouquinho? Quem é a engenheira Pamela? A engenheira Pamela é mãe, esposa, né? E hoje gestora de 574 pessoas, Uau. direto e indiretamente, dentro do setor elétrico. Certo. Eu passei por algumas empresas e algumas posições e Uhum. posso dizer que eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu tenho prazer em estar trabalhando no setor, que é um serviço essencial. Apesar das pessoas só lembrarem da gente, geralmente, quando a luz apaga. É aquela coisa que falam, né? Ninguém percebe o sal na comida até faltar o sal, né? Exatamente. Que é essencial, né? Ninguém fala, nossa, tá salgado no ponto. Não, falta sal. Todo mundo vai notar, né? Sim, mas acho que assim, o nosso setor, né, o setor elétrico, ele é o ponto de partida para levar dignidade, para levar desenvolvimento, para levar empregos, para permitir que as pessoas tenham uma melhor qualidade de vida. Então, a gente presta um serviço essencial e ele é muito importante, ele é muito fundamental na nossa sociedade hoje. Então, eu tenho muito orgulho do que eu faço. Excelente. Agora vamos ouvir a engenheira Eudineia. É um prazer, Eudineia, tê-la aqui para você contribuir um pouquinho com o seu conhecimento aqui com a gente. Quem é a engenheira Eudineia e o que ela faz? Um prazer estar aqui com vocês todas também. Eu sou engenheira eletricista, né, também de formação, mas atuo também atuei mais na parte de execução, né? Então, desde como técnica em eletrotécnica, trabalhando em indústrias, né? Uhum. Na verdade, eu costumo falar a engenheira, como é que a Pamela chama? Engenheira raiz de campo, sabe aquela engenheira lá da... Né, e concordo plenamente com a minha amiga, né, Pamela, que a minha visão é mais realmente na indústria ali de energia, mas assim, sem a energia a gente não tem processo, não tem produção, não tem consumo, né, Enfim, eu também tenho muito orgulho de estar há 24 anos, desde, né, de estagiária, instrumentista, da área técnica, até agora, trabalhando nesse setor, que é um setor realmente predominantemente masculino, mas que as mulheres estão arrasamos, conta, arrasamos, assim, elas estão ganhando seu espaço, né? E assim, a gente vai entender, esse grupo é um grupo que, quando eu olhei para esse grupo, eu falei, gente, onde estou? Que lugar é esse? Sabe? Aí eu falei, nossa, tô mais apaixonada ainda. Sensacional. Com esse grupo. Agora eu vou também chamar as meninas online. Eu vou chamar você, Cicely. Fala um pouquinho, quem é a profissional Cicely e como que você atua nessa área? Bom, eu falo de BH, para começar, né? A gente está falando de vários lugares aqui. Eu sou engenheira eletricista e eu hoje tenho 25 anos no setor elétrico e hoje eu estou aí trabalhando com uma área que chama Semigagro, que tem como objetivo aí levar energia de qualidade para os produtores rurais e melhorar essa qualidade de fornecimento de energia para os clientes do campo, que hoje são muito importantes para a economia aqui de Minas. Então, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui,
contando a história desse livro, que, sem dúvida nenhuma, vai inspirar muitas de nós nessa jornada do setor elétrico, que é lindo, sabe? A gente tem aqui, entre nós aqui, várias mulheres fantásticas, não só engenheiros eletricistas, a gente tem advogada, a gente tem administradora, a gente tem professores universitários, tem pessoas de todas as áreas aqui contribuindo para que a próxima geração do setor elétrico tenha uma presença maior de mulheres e, com isso, haja um conforto maior e uma contribuição maior das mulheres para esse setor tão importante da nossa economia. Cicely, muito obrigada, é uma honra tê-la aqui conosco no nosso AEScast. Obrigada pela sua apresentação, por estar aqui compartilhando um pouquinho do seu conhecimento. Agora, e assim, eu vi que assim são várias profissionais, não necessariamente todas engenheiras, todas ali na sua capacitação, na sua área técnica, contribuindo de alguma forma para o setor energético do nosso país. Agora eu gostaria que a profissional Aline, fala um pouquinho da sua área de atuação. Boa noite, Cris. É um prazer estar aqui no meio de tantas mulheres especiais que estiveram comigo no livro e que eu sou muito grata. Então, eu sou física, mas eu trabalho desde 98 com energia solar fotovoltaica. Eu fiz o mestrado e doutorado nessa área e sou professora e pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde eu atuo no curso de Engenharia de Gestão de Energia. Então, formando profissionais para atuar no setor de energia, e por isso muito grata mesmo de estar nesse grupo aqui para a gente poder discutir, aprender tecnicamente, aprender sobre a questão também do gênero e da educação, que é tão importante para completar esse ciclo. Aline, a gente que agradece a sua participação. Muito obrigada, seja muito bem-vinda aqui no nosso AEScast. Agora eu vou chamar a profissional Carla. Carla, conta pra gente um pouquinho aí da sua área de atuação. Quem é a Carla? Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos que estão nos assistindo e eu agradeço imensamente aí a AEScast, a oportunidade. Eu sou engenheira eletricista e trabalhei na concessionária de energia elétrica Light, serviços de eletricidade, na área de 138 kV, linhas subterrâneas, e hoje eu sou consultora e trabalho voluntariamente no CIGRE, que é o Comitê Internacional de Energia Elétrica, atuando no Comitê Internacional de Cabos Isolados. Eu sou, como a Neia, eu sou engenheira raiz. Eu fui a primeira mulher no campo implantando linha subterrânea de 138 kV. Eu tenho muito orgulho de ter desbravado e ter aberto esse caminho para hoje tantas mulheres que estão lá na Light, mais jovens, que também estão seguindo esse caminho. Obrigada. Olha. Carla, a gente que agradece a sua presença, é uma honra tê-la aqui no nosso AEScast. Muito obrigada aí pela sua participação e pela sua colaboração. Agora eu vou chamar a profissional Mariana. Mariana, conta um pouquinho para a gente o que você faz, qual é a sua área, qual é o setor que você atua. Boa noite a todos e a todas. Bom, sou a Mariana, sou a mãe da Clarissa e da Catarina. A Catarina tem só 3 meses. Eu sou engenheira de energia, formada pela Universidade Federal do ABC. Acho que foi um curso até inspirado na Federal do Rio Grande do Sul, que tinha uns mestrandos lá na faculdade. Atualmente eu sou mestranda em modelagem de sistemas complexos na USP e trabalho na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica na área de preços, modelagem e estudos energéticos. Não, preços, modelos e estudos energéticos. E é isso. Estou bem contente de participar dessa conversa com mulheres assim fantásticas. Muito obrigada a todos. Mariana, seja muito bem-vinda. É uma honra tê-la aqui no nosso AEScast. E para falar também agora
a Fernanda. Fernanda, conta pra gente quem é a Fernanda? Qual é a profissional? Em que área você atua? Boa noite, meninas. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Me chamo Fernanda Leão. Eu sou advogada na CEMIG há quase 13 anos. Eu sou formada pela UFMG, Direito na UFMG. Estou no setor elétrico desde que entrei na CEMIG. Entrei na área de regulatório, direito de energia, um direito que a gente não aprende na faculdade, mas que a empresa como a CEMIG nos dá todas as ferramentas para aprender, que lá nós temos segmento de geração, transmissão, distribuição, comercialização. Entrei sem saber como é que chegava a energia na nossa casa, né? E hoje estou como gerente na área de direito tributário e civil. Saí um pouco do meu regulatório, que eu amo tanto de paixão, mas ele não sai de mim, porque gosto ainda de me atualizar. Estou numa empresa que, em qualquer andar que eu vá, eu consigo conversar com as áreas, sim. Consigo conversar com o pessoal de tarifa, com o pessoal da engenharia, com o pessoal de planejamento, com o pessoal de financeiro, com a contabilidade. Então, assim, é sempre rica esse conhecimento, essa troca de conhecimento que nós temos lá. Sou muito grata aí por ter participado desse projeto, né, de mostrar que a transição energética, a transformação ecológica também precisa de advogados, também são necessários advogados para que seja possível o planejamento da empresa, de quem quer que seja, que queira participar dessa transição energética. Então, sou grata aí a CICEG, principalmente, a Flávia, a todas aí, muito feliz de fazer parte desse projeto. Já conseguimos aqui mostrar para muitas pessoas aqui no estado de Minas Gerais. Continuo buscando o envio desse livro para diversos profissionais, para inspirar mesmo, e para falar que é possível ter mulheres assim, com muita sabedoria, com muito a ensinar e a aprender no setor elétrico. É um setor muito masculino ainda, mas que temos grandes líderes mulheres. Estamos aqui para transformar mesmo, né? Não é só transição energética, só transformação também na mente, no setor, e eu acho que a gente já está avançando bem. Fernanda, a gente vai falar muito sobre isso ainda, né? E a gente agradece a sua participação. Eu acho que durante assim você vai conseguir falar muito mais sobre a sua área. E eu gostaria também de agradecer sua presença e por estar aqui. Você é advogada, né, aqui no universo de energia elétrica, né, tão técnico, mas e que a gente vê que não tem área específica, que a mulher ganha ela espaço em vários nichos aí do mercado, né, em várias áreas. E eu gostaria de falar também que esse livro conta com 55 autoras, 55 mulheres, não é, meninas, que atuam diretamente no setor energético. Eu quero também saber um pouquinho como que surgiu a visão do projeto. Acho que a Cicely pode falar um pouquinho sobre isso para a gente, né, Cicely? Sim. Mas antes disso, eu gostaria só de introduzir aqui uma informação, que o livro Energia em Transformação é a contribuição feminina na construção do futuro do setor energético e elétrico. O livro Energia em Transformação, a contribuição das mulheres para a transformação energética, é uma obra coletiva que reúne 55 mulheres atuantes em diferentes frentes do setor elétrico brasileiro, da operação à estratégia, da engenharia à regulação, da inovação à gestão executiva. Mais do que uma coletânea de artigos, o livro representa um movimento de posicionamento e protagonismo. Ele evidencia que a transformação energética não é apenas tecnológica, é também cultural, estratégica e humana. Agora eu quero saber da Cicely. Cicely, conta pra gente aí como que surgiu
a visão do projeto e também como que foi o desafio de reunir 55 autoras nesse projeto aí. Bom, o projeto começou comigo, com a Flávia. A Flávia, ela trabalha na editora e promove um evento que chama T&D, que está acontecendo, inclusive, essa semana lá em São Paulo. E a Flávia já tinha, em outras oportunidades, me convidado para fazer uma palestra no T&D, e ela, numa dessas conversas, ela falou assim, eu não consigo encontrar, eu preciso de ter representatividade, preciso de ter mulheres palestrantes, só que eu não consigo encontrar. Aí eu falei assim, mas sim, a gente existe, né? A gente está atuando no setor, em toda a cadeia produtiva do setor elétrico. E aí a gente começou a pensar, vamos fazer uma lista? E aí a Flávia, podemos, mas se a gente escrevesse artigos que registrassem, né, quem são essas mulheres e o que elas fazem com a competência técnica delas. Aí a Flávia falou, olha, eu conheço algumas meninas, e aí ela entrou a Lilian, que é diretora da Eletrobras, entrou a Roberta, que é diretora da CEMIG, entrou a Camila, tem uma das mulheres protagonistas no HVDC do Brasil, e uma foi chamando a outra, e com isso, quando a gente viu, a gente conseguiu ter todos os segmentos do setor elétrico registrados no nosso livro. Então, o nosso livro começa com geração, transmissão, gestão de ativos, distribuição, a visão do cliente dentro da distribuição, a questão da inovação e falando, finalmente, do futuro. Com isso, o nosso objetivo era mapear, né, a parte de comercialização também, a parte regulatória também, a parte jurídica também está no livro. Então, assim, nós mapeamos que nós estamos presentes em todas as cadeias produtivas que compõem o setor elétrico, sabe? E foi interessante que de 5, né, a Anne também, que ela é uma gestora do RH, começou com a gente nessa conversa, nesses convites, e de uma foi chamando a outra, e quando a gente viu, nós tínhamos 55 mulheres participando do projeto, e em 9 meses nós escrevemos um livro e conseguimos publicar com apoio também de patrocinadores muito especiais que acreditaram na gente em um momento, e as autoras também acreditaram na proposta do projeto em um momento em que ele era só uma ideia. Então, isso fez toda a diferença. Eu acho que isso dá uma força para esse movimento muito, muito, muito bacana, sabe? Cada vez, eu não conhecia todas pessoalmente, mas cada vez que eu me aprofundo na história de cada uma, eu me sinto extremamente inspirada, porque é como se eu não estou sozinha, sabe? A gente está todo mundo junto e está se apoiando nesse processo de crescimento, de evolução e de contribuição técnica para o setor elétrico. Sensacional, Cicely. Assim, eu acho que essa iniciativa que vocês tiveram ajuda não só as mulheres, né, que atuam na área, como dividir o conhecimento, e a gente vê que, independente de gênero, masculino e feminino, né, eu acho que todos nós temos muito a contribuir, inclusive as mulheres num universo até então só explorado pelos homens, né? E eu não perguntei, mas vocês aí que estão online, vocês falam de qual cidade? Eu falo de São Paulo. Mariana de São Paulo. A Cicely? Desculpa, Carla, da onde? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Porto Alegre. Porto Alegre. Aline. Fernanda, fala da onde? Belo Horizonte, Minas Gerais. Minas Gerais, Belo Horizonte. Eu sabia que era de Minas, que ela já tinha falado, né? Agora de Belo Horizonte. E a Cicely? BH também. BH também. Terrinha do pão de queijo, adoro. Vamos lá, meninas. Presencial a gente serve pão de queijo, né? Ai, que delícia. Agora... Eu queria destacar uma fala da Cicely, né? Que ela é oposição do que até se imagina do trabalho das mulheres, né? Que é a rivalidade feminina e tal. E esse trabalho representa muita colaboração. Porque se ela imaginou que eram poucas mulheres que iam participar e, de repente, uma foi lembrando da outra, e foi assim, pelo menos foi comigo aconteceu, assim, a série, junto com a Flávia, chamaram uma pessoa que me chamou, aí eu chamei outra pessoa e, assim, chegou nesse número de 55 mulheres.
Então, tirar esse estigma mesmo, né, de rivalidade feminina, porque a real, quando a gente trabalha junto, uma dando a mão para a outra, a tendência é que o trabalho dê muito certo e realmente fique muito melhor, assim. Então, a gente trabalha bem juntas e rivalidade feminina deixa para antigamente ou para outras páginas, assim. Agora, acho que a gente está aqui para provar. Excelente, muito bem colocado, Mariana, o seu posicionamento, porque assim, a mulher ela não vai tirar espaço de ninguém, ela vai conquistar o seu, Sim. Né? Então, assim, para mostrar que antes, no universo só masculino, que a mulher sim pode contribuir e muito, né? Sim. E não nesse espírito, nesse estigma de rivalidade que a Mariana comentou e posicionou muito bem. Inclusive, aproveitando, né, a oportunidade, foi a parceira aqui também, A engenheira Pamela. a engenheira Pamela, que me indicou para esse projeto. Foi, assim, num momento muito especial da minha vida, como eu falo, que foi um presente para mim, né, e a minha amiga, amiga e irmã, né, falou, olha, eu tenho um convite para fazer, daí me apresentou para a Cicely, e é isso, é cumplicidade, legal, né? né? Cada um no seu espaço, a gente se complementa. Eu gosto muito dessa palavra, de se complementa, se completa, né? Cada uma no seu... porque aqui tem diversas profissionais, não só engenheiras, temos advogadas, né? Sim. Enfim, são vários profissionais. Pode falar, quem que... Só um comentário, Cicely. Nós somos diferentes profissionais, em diferentes cidades, em diferentes áreas e em diferentes momentos de vida. Então, a gente teve mulheres que estavam grávidas, a Pamela estava grávida quando ela escreveu o artigo. Verdade. A gente teve uma mulher que depois falou assim, eu acabei de ter bebê, eu não consigo escrever o artigo. Falei, peraí, nós vamos fazer uma entrevista com você e vamos escrever o seu artigo junto, porque você não pode ficar de fora, sabe? A Mariana aí com a bebezinha de 3 meses, né? Também passando. Então, assim, o mais legal, eu acho que eu queria destacar muito isso que a Mariana falou, sabe? Porque existe um estigma de rivalidade entre nós, e esse livro, e a união nossa para criar esse livro, quebra tanto esse estigma, foi tão legal, eu fico arrepiada de falar, de lembrar o quanto a gente se ajudou e a gente se ajuda ainda a dar esse prosseguimento nessa construção que ainda não terminou. A gente está indo junto ainda. Excelente, excelente. Acho que o apoio nasceu e agora ele só tende a crescer, né? E cada vez mais fortalecer, cada uma aí com seus desafios, né? Até também para falar sobre o impacto esperado para o mercado e para as próximas gerações, que foi o que a Cicely comentou. Então, são várias mulheres em diferentes idades, em diferentes áreas. Aí eu gostaria que Aline, você comentasse aí um pouquinho do impacto esperado aí para o mercado e para as próximas gerações, para a gente. Então, Cris, eu fico muito feliz que agora a gente tem na nossa biblioteca da universidade um livro que fala sobre energia e que fala sobre toda a parte técnica, escrito por mulheres, né? Porque a gente vai ver as referências hoje que a gente adota nas bibliografias, não tem livros feitos por mulheres, né? Falando da parte técnica. E isso parece uma besteira, mas não é. A gente se vê na representatividade, a gente se espelha, né, nas mulheres também para querer chegar naquele lugar. Então, assim, hoje, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no curso de Engenharia Elétrica, a gente tem apenas 12% das estudantes mulheres. E dentro do corpo de professores, nós também somos menos de 20% professoras mulheres. Então, as alunas que vêm a estudar essas áreas, elas também precisam ver que é possível para elas e aonde estão essas mulheres. E, para além disso, eu trabalho muito, né, até que em cima está a propaganda do Energizando a Equidade, na formação de meninas nessas áreas. Eu tenho um projeto que se chama Energizando a Equidade, Meninas e Mulheres Impulsionando a Transição Energética, que justamente está levando nas escolas públicas
essa possibilidade e mostrando esse livro como um exemplo. Então, a gente constrói nessas escolas uma alfabetização energética, uma cidadania em relação à energia e também mostra para essas meninas aonde essas mulheres trabalham e que essas mulheres são inspiração para elas. Porque o que a gente vem vendo, assim, né, com o tempo nas nossas áreas, né, específicas na área de energia, o aumento das mulheres nessas áreas, a gente parece que é bastante, mas não é. Dentro da universidade, das mulheres que estudam essas áreas, a gente não vê esse aumento. A gente vê, sim, na área comercial, na área administrativa, a gente vê em várias áreas esse crescimento. Mas todos os estudos mostram que a gente demoraria mais de 150 anos se a gente continuar nesse ritmo para encontrar um número significativo de mulheres nas nossas áreas. Nossa. Inclusive, o ano passado, a Elsevier, que é uma das maiores editoras, né, de publicações científicas e de livros, mostrou que o ODS 7, né, de energias renováveis, é o que menos mulher tem trabalhando, publicando, né, isso mundialmente. Então, esse livro é um marco emblemático, tanto que quando eu trouxe para a universidade, a reitora quis fazer uma cerimônia, porque é um diferencial, né? Então, a gente conseguiu aí congregar tantas mulheres com suas especialidades, com suas expertises, e que estão hoje sendo utilizadas por essas mulheres. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo uma menina do 9º ano buscando naquele livro a sua própria referência e vendo que ela é um par dela, né, do futuro. Então, eu acho que o impacto desse livro, ele vai muito além da parte técnica, né, do que a gente está falando aqui. Não tenho dúvida, Aline. Eu gostaria de parabenizá-la aí pelo seu projeto de inspirar meninas, né? Que, com certeza, mulheres inspiram mulheres, né? E você está tocando aí lindamente esse projeto aí, parabéns, tá? E para complementar aqui o impacto, acho que a Carla, você pode falar para a gente, Carla, um pouquinho mais do impacto aí no mercado e o impacto para as próximas gerações? Em primeiro lugar, eu queria dar parabéns mais uma vez ao comitê organizador do livro, que foi muito importante, como a Aline falou, como a Néia, a Pamela, a Mariana, a Fernanda, para inspirar outras mulheres. E a Cicélia, ela reúne várias habilidades que estão listadas e atualizadas pelo Fórum Econômico Mundial, que é a gestão de talentos, a influência social, que ela está fazendo lá em Minas, os agricultores, levar energia. Então, isso é muito importante, porque isso é também uma habilidade listada até 2030 pelo Fórum Econômico Mundial. Então, essa integração entre nós é muito importante, né? E eu combinei que eu ia falar da técnica, mas eu estou falando um pouquinho disso. E também a equipe, gente. O trabalho em equipe, ele é muito importante. É uma equipe diversa, cada um contribui de uma determinada maneira. Então, não é só homens, são homens e mulheres, né? Nós juntos vamos construir uma transição energética mais acelerada, o que é super necessário hoje em dia. Juntos somos mais fortes, com certeza, né? Homens, mulheres. Achei também importante comentar da fala da Aline, sabe? Porque eu estive também na universidade, a convite de um professor, eu sou formada pela UFRJ, do Rio de Janeiro, e eu estive a convite de um professor na Universidade Federal Fluminense, que é Niterói, ao lado do Rio, e apresentei uma palestra técnica. A gente não precisa apresentar nenhuma palestra, mulher, não. Basta ser um exemplo. Real, né? Real, né, Carla? Uma dor real.
E ali já inspirou uma engenheira que hoje ela trabalha no ONS. Ela disse, Carla, eu me inspirei na sua palestra, porque eu vi que a mulher consegue estar lá, né? Eu apresentei linhas subterrâneas de alta tensão, 138. Então, eu apresentei a técnica que inspirou. Poxa, até no campo eu posso estar. E hoje ela é da ONS, é a Joyce Vasconcelos, e também ela é diretora financeira do CIGRE, que é esse Comitê Internacional de Energia Elétrica. Então, essa integração técnica, universidade, tão bonito o trabalho, né? Indo no ensino médio, importantíssimo. Lá a gente vai captar mais mulheres, e mais homens também, por que não? Mas mais mulheres, né? Para poder construir um futuro mais com maior equidade e passando pela transição energética de forma acelerada. Então, essa parte, da parte técnica de transmissão subterrânea, aí eu gostaria de falar o seguinte, é o que nós vemos aí. Precisamos, tem as fontes de energia, a eólica, a solar, né? Tem biomassa, tem térmica, tem hidrelétrica, mas a gente, para escoar isso, a gente precisa de linhas de transmissão. E tem alguns lugares que não é possível mais construir uma linha aérea, né? Não sei se vocês conhecem o Rio de Janeiro. Então, uma linha aérea em plena Ataúfo de Paiva, no Leblon, é impossível colocar. E nós fizemos isso aí. Nós colocamos as linhas subterrâneas nesses locais, aumentando a capacidade daquele local, né? Atendendo com qualidade, reduzindo DEC e FEC. Então, determinadas áreas não é possível chegar. Então, você tem a energia eólica lá do Nordeste. Como é que você vai entrar com ela e escoar dentro de uma grande cidade? No caminho é fácil ser aéreo. Mas e como entrar nas grandes cidades, né? São muitos desafios, exato. Entendeu? Então, então, fazer parte desse projeto para servir de modelo e para orientar que é possível escoarmos a energia elétrica usando as linhas de transmissão, depois as de distribuição, até que elas cheguem na casa do consumidor. Então, esse livro é muito importante, que ele fala de toda essa trajetória ampla, não vou repetir aqui, mas fico à disposição de vocês para maiores esclarecimentos. Estou muito feliz de estar aqui, podendo falar com vocês. A gente que agradece, Carla. E outra, a gente está aqui com 7 profissionais, 7 autoras do livro, lembrando que são 55. Então, para quem está nos assistindo, para quem se interessa pelo assunto, vale muito a pena adquirir o livro e conhecer a diversidade de temas, projetos que o livro aborda. Não é, Pamela? Fala um pouquinho para a gente aí dos projetos. Vamos lá. Antes de entrar no projeto, né? Acho que é legal a gente amarrar um pouco as coisas. Para quem não é do setor, né? E principalmente quando a gente fala de uma menina que quer conhecer o setor, mas tem aquela resistência, porque assim, eu passei por isso também, e minhas colegas também. Quando a gente fala, poxa, eu vou fazer engenharia elétrica, vou trabalhar no setor elétrico, tem sempre o narizinho torto olhando pra gente assim, né? Por quê? Porque é majoritariamente masculino, mas não significa que a gente não pode se destacar. E a gente não precisa brigar com ninguém ou passar por cima de ninguém para isso. Pelo contrário, né? Tem muita oportunidade. É um campo muito grande, é um campo muito gostoso de trabalhar. Quando a gente fala do livro, o livro ele não é um tratado feminino sobre a necessidade da mulher estar lá. São artigos mostrando soluções técnicas que as mulheres trouxeram para o setor. Fantástico. Como que elas conseguiram fazer a diferença, né? Em como que cada uma dessas meninas pode se inspirar, independente daquilo que elas gostem. Se elas são tendenciosas aí para a área de advocacia,
tem espaço. Na regulação, tem espaço. Na administração, tem espaço. Na engenharia, tem espaço. Como eletricista, tem espaço. Eu tenho o maior orgulho quando eu saio em campo e eu vejo as eletricistas trabalhando. Eu trabalho numa capital, trabalho em São Paulo, né? Trabalho na distribuidora de São Paulo. E a gente tem muita mulher trabalhando lá. E é uma delícia quando a gente encontra. E quando eu paro para conversar, quando eu me apresento, procuro entender o que elas estão fazendo, você vê que brilha o olho. Poxa, tem mulher na engenharia? Tem sim. Tem espaço para mim? Claro que tem. Que legal. E isso é quase que uma definição de propósito, né? Sim. Olha, gente, é possível, a gente está aqui e a gente vai ajudar. Então, esse livro, ele amarra essas pontas e é o que brilha os olhos na hora de você participar de um projeto desse. É lindo. Quando eu fiquei sabendo do projeto, eu me encantei, né? Quando vocês me apresentaram o projeto, eu falei, nossa, acho que a gente tem que levar isso adiante, né? Ser mais aí um canal para divulgar essa ideia, esse projeto tão lindo de vocês. E eu vou falar um pouquinho da minha parte. No livro eu falo um pouquinho da parte de projetos, né? Antigamente, projeto do setor elétrico, e até vou amarrar com a fala da Carla, né? Antigamente, o setor de projetos o setor elétrico era um trilho de trem. Você tinha aquela receita de bolo, você colocava o trem em cima do trilho e era assim que ele funcionava. Hoje, né? Assim como a gente mudou a dinâmica do dia a dia, a gente tem toda a informação na nossa mão e tudo muda o tempo todo, o setor é a mesma coisa. A gente tem a regulação se atualizando de noite, como a Fernanda comentou. A gente tem a área jurídica se atualizando e a área de projetos segue o mesmo caminho. Todo dia tem uma nova tecnologia. Então, antes você fazia um planejamento para o setor elétrico de 5, 6, 10 anos. Hoje você tem que olhar para o setor elétrico num curto prazo. 3 anos no máximo. Muitas áreas estão assim, né? Sim. Só o setor elétrico. E aí eu me adapto aqui no projeto, ela se adapta na segurança, e aí a Carla tem que se adaptar na execução. Na hora de fazer uma rede subterrânea, como ela falou, hoje você entrar em São Paulo, entrar no Rio de Janeiro, uma grande capital, com uma linha aérea, passando por cima de viaduto, por cima de trem, por cima de casas, não dá mais. A linha aérea é o padrãozão antigo. Tipo, ela vem da linha aérea, né? Ela foi, tipo, mais conservadora. Hoje temos outros sistemas, né? Sim. Hoje a gente tem vários sistemas. Subterrâneo. A gente tem a linha aérea com um cabo que ele tem uma proteção térmica e consegue conduzir muito mais eletricidade, porque a gente tem uma perda por calor, né? Por aquecimento na transmissão, em longas distâncias. Hoje a gente tem a HVDC, a Camila não está com a gente hoje aqui, mas é uma outra forma. Normalmente a gente transmite em corrente alternada. A HVDC é corrente contínua. Tem os prós e tem os contras, mas é uma tecnologia nova. Entendi. E aí você tem toda uma adaptação do setor para isso, para receber essa tecnologia. As redes subterrâneas, elas não são tão novas, mas elas evoluem também. Então, hoje em São Paulo, por exemplo, a gente tem 4 canteiros de obras abertos hoje com linha subterrânea. É uma obra super complexa. Para quem é do setor, é uma obra maravilhosa. Para quem não é, uma obra horrível. Ela é ótima. Rede subterrânea é maravilhosa. Depois que a obra está entregue e energizada. Enquanto está executando, é um Deus nos acuda. Eu imagino. É complexo. Super complexo, né, Carla? A gente abriu 14 caixas que parecem uma piscina olímpica, porque ela tem 6 metros por 14. Caramba! No meio das ruas da Vila Mariana. Uau! Eu estive recentemente lá, eu vi algumas coisas interditadas. Pode me Agora xingar. eu sei o que é. Então, isso é a parte legal. E é um pouco o que a gente quer trazer no livro. Porque esse interesse, essa paixão que a gente tem, nasce do convívio do dia a dia. É uma coisa que nenhuma universidade consegue nos ensinar. O que não está na universidade é o que a gente colocou aqui no livro, que é o que a gente quer levar, fomentar e fazer as pessoas se interessarem. E são os casos que vocês citam aqui, Exatamente. né? E até para complementar, eu quero entrar numa pergunta, você já acabou entrando, eu quero que todas acabem falando aí como que surgiu o convite, né? E qual foi a contribuição de vocês específica para o livro, né? E Neia, você pode complementar aí pra gente, falando um pouco da segurança, né? Que é a sua expertise. Aí eu gostaria que você já englobasse, né?
a parte de Como foi convidado? como que surgiu esse convite e qual é a sua contribuição específica para o livro? Sim. Bem, como eu comentei um pouquinho antes, né, esse convite veio, né, através da minha amiga Pamela, num momento muito delicado e especial da minha vida, que estava terminando um tratamento médico, né, muito rigoroso, né, e quando veio, a gente sentou, conversei com a Cicely, né, e o tema, o que eu lembro até que a Pamela falou para mim assim, a gente precisa de alguém que fale sobre a segurança nessa transição, né, energética. E assim, a gente, o nome segurança, às vezes até algumas pessoas confundem, você é engenheira de segurança? Não, e provavelmente não serei. Por quê? Porque eu vejo a NR10, que já entrando na parte da contribuição, a NR10 ela é uma norma regulamentadora de segurança com eletricidade, tá? Então, assim, independente se a gente está na energia convencional que a gente está falando, né, se é subterrâneo, ou se é aéreo, se é na indústria, energias renováveis, na transição, o que eu quero trazer aqui? Como eu sou engenheira, como a gente estava comentando, né, Carla, raiz, eu executei. Então, na execução dos meus trabalhos, eu tinha que fazer com muita segurança. Então, a NR10, ela não é uma teoria. A NR10, ela não é teoria nada. Então, é o que eu né, quero trazer. Ela é prática, entendeu? Ela é atuação, ela é na execução, né? A instalação, né, elétrica, ela tem que estar preparada para receber o trabalhador. Não é o trabalhador que tem que se preparar lá fora para vir trabalhar numa instalação, sabe? Então, assim, esse conceito de prática, né, na execução, na segurança, aplicação da NR10 na transição energética faz muito sentido, tanto na parte, né, de documentação, procedimentos específicos, né, gestão, enfim. Sensacional, sensacional. Eu quero agora que fale, eu sei que a Carla tem horário, Carla? Você tem horário para nos deixar aqui? Eu sei que antes da gente começar o nosso podcast, ela havia comentado que tem um compromisso. Eu agradeço você ter dado esse espaço aqui para nós. Então, eu gostaria que você comentasse um pouco como que surgiu o convite. E daí, a hora que você tiver que sair aí para o seu compromisso, a gente se despede aqui, tá bom? Tá ótimo. O convite surgiu de uma das integrantes dessa maravilhosa equipe organizadora do livro, que foi da Camila Maciel, que é especialista em HVDC, e eu já até falei para ela, tem linha subterrânea em HVDC também, né? Mas assim, é um investimento muito superior, né? Então, no Brasil ainda precisamos esperar um pouco mais, para ver o local que realmente não há nenhuma possibilidade, e aí pode-se fazer aquelas linhas híbridas. Segue uma parte aérea ou da parte subterrânea, tanto em alternado quanto em corrente contínua, né? Corrente alternada ou contínua. Então, foi esse convite da Camila, que eu sou uma fã da Camila, porque ela escreve livros infantis para estimular, né, meninas a seguir as carreiras de exatas, né? Então, ela tem um livrinho sobre a engenharia, Carol na engenharia. Aí tem também a Luna na Lua. São os livrinhos maravilhosos para estimular as meninas na carreira STEM, né, que fala Science, Technology, Economic, Mathematics, né? Sim, então, inclusive eu fui à frente desse STEM aí na Emerson, quando eu estive trabalhando na Emerson. É muito fantástico esse programa, eu conheço. Bem legal. Então, ela contribui para isso também. E aí ela sabe que eu sou especialista em linha subterrânea, trabalho com isso voluntariamente, inclusive, também compartilhando conhecimento, sempre apresentando trabalhos
nos seminários e workshops aqui no Brasil e fora, né? Compartilhando a experiência em linha subterrânea, que o Brasil também tem, né? Isso é muito bom. E o artigo fala sobre isso, fala sobre a implantação de linhas subterrâneas, fala que em locais, como eu já mencionei, né? Em locais onde não é possível chegar, a linha tem que ser subterrânea, então é feito todo um estudo, análise de viabilidade. O licenciamento ambiental, ele é bem mais facilitado, tá? Porque você vai passar subterrâneo, então você não vai desmatar, tirar a árvore, então, e não interfere muito no curso de água. A gente sempre procura passar pelos leitos, né? Se tem uma travessia subaquática, utilizando métodos construtivos, tem lá no livro também. Métodos que a gente chama de não destrutivos, que são perfurações horizontais direcionais, né? Que passam até abaixo do leito de um corpo aquático. Passa também, até que alguém mencionou, na rede ferroviária, no Rio de Janeiro. A Pamela. Foi a Pamela? Foi. Tem uma rede ferroviária que passava em frente à Faculdade Gama Filho, que hoje não é mais, né? A faculdade terminou. E essa linha férrea dos trens que transportam os trabalhadores, ela tem um desnível. Uma rua está abaixo a mais de, acho que entre 3 a 5 metros, a outra rua da rede, né? A rede está aqui plana, mas uma rua está a menos 5 e a outra a mais 5. Mais 5 não, uma a 0 e outra a mais 5. Então, essa travessia foi longa, de 130 metros, a gente perfurou da subestação até chegar nessa rua mais para cima. Então, não houve necessidade de paralisar trem, nada disso. Legal. Então, assim, toda a sua contribuição foi em relação a essa rede subterrânea, né? E toda aí a sua expertise, experiência ao longo de toda a sua carreira. Que legal, Carla. É isso. Sensacional. Aí tem bastante exemplo, tem fotos, imagens, né? A gente tem que deixar aqui um gostinho para o pessoal que se interessou comprar esse livro, porque vale muito a pena, viu? Agora eu quero ver. Falei muito, né? É que quando a gente fala do que a gente gosta, a gente se empolga, né? Porque é algo que a gente domina, é algo que brilha os nossos olhos, porque é nítido ver aqui em cada rostinho das meninas que estão aqui, das meninas que estão aí online, o amor pela profissão, né? Agora eu quero convidar. Obrigada. Eu que agradeço. Eu quero convidar a Fernanda. Fernanda, eu quero te ouvir mais, que você é advogada. Conta pra gente, Fernanda, como que surgiu o convite e como que foi a sua contribuição no livro? Então, o convite veio da Sucede, junto com a Roberta, né, lá na CEMIG. Ele foi feito pela minha diretora à época, Cristiana Portini, uma especialista em direito administrativo, uma grande advogada aqui, conhecida internacionalmente até. Ela tem mestrado, doutorado na Itália e estava à frente até a época do IBDA, que é o Instituto Brasileiro de Direito Administrativo. E a minha diretora gentilmente me convidou para fazer um artigo de coautoria com ela, porque ela enxergava em mim uma pessoa que, na opinião dela, tá? Ela tinha uma visão muito, muito boa do setor elétrico e das normas regulatórias. Que legal! Na ocasião, eu falei que era um desafio, né? Porque alguém do direito falar de transição energética, o que eu poderia falar? Eu falei assim, Cristiana, conversando com ela, vamos falar sobre a nossa contribuição como jurídico mesmo, né?
onde que o jurídico entra, em qual fase, por quê? Porque às vezes o jurídico fica sempre como uma área meio, né? E as áreas fins que executam tudo aquilo para se transformar, né? Seja em uma rede subterrânea, seja igual a Cicely faz, ligações no rural. Então, a gente fica sempre como uma área meio, mas é uma área meio muito importante para toda a cadeia, né? Porque quando você faz uma transição energética, uma transformação ecológica, né, que é essa passagem de uma matriz não renovável para uma matriz renovável, a gente precisa primeiro do quê? O que uma empresa precisa primeiro? Dinheiro. E quando a empresa precisa de dinheiro, já começa no jurídico, porque você tem que emitir, muitas das empresas grandes, como a CEMIG, é o caso da CEMIG, emite debêntures, né, que vai lá no mercado buscar dinheiro. Então, já na emissão de debêntures, já entra o jurídico, tanto para verificar os financiamentos junto aos bancos, então o jurídico já começa por aí. E depois você pode precisar de quê? De uma servidão, de um uso de passagem, de uma utilidade pública. Até desapropriação também, né, Fernanda? Exatamente. Uma liminar, para poder executar. Que legal. Patrimonial, exatamente. De indenizar essas famílias, de buscar a indenização mais rica possível, para viabilizar esse projeto. Depois você vem também uma espécie, igual ela falou, assim, um licenciamento ambiental. Às vezes é necessário alguns projetos, então também entra o jurídico também. Depois você tem a análise de contratos. Nós estamos mais uma vez lá, analisando contratos, ajudando a fazer uma organização societária, a fazer um estilo de negócio diferente. Geração distribuída foi super isso. Os advogados tiveram que inventar vários arranjos de negócio para aquilo ser bom financeiramente, né? Porque no final do dia, a empresa também quer lucro. Então, assim, o jurídico está aí a todo momento. O jurídico está no tributário também, que quando você vai fazer uma linha de financiamento, você vai fazer uma organização societária, você precisa ver quanto isso vai te custar em termos de tributo. Você tem que fazer um planejamento tributário. Vamos falar o jurídico de novo, junto com contabilidade para isso. Então, assim, o jurídico está em todas as fases, entendeu? Ainda que como uma atividade meio, ele está em todas as fases. E não menos importante, você está lá naquele regulatório. Um regulatório que muda todo dia, um regulatório que tem fotos todos os dias, um regulatório que não é só a ANEEL, é um regulatório que envolve o ONS, é um regulatório que envolve o Ministério de Minas e Energia, é um regulatório que envolve a CCE. Então, você tem que aprender que o advogado do setor elétrico, ele é um pouco entendido da engenharia, né? E um pouco entendido do regulatório, de estar naquelas normas regulatórias. Sensacional! Lutar por todas as coisas aí. Então, a gente está numa empresa de engenheiros, né? Eu falo com você, falo com todo mundo. A gente também tem um certo privilégio de poder, eu falei com vocês anteriormente, de descer um andar, conversar com um especialista em tarifas, de subir um andar, falar com um especialista de redes. Então, assim, é muito, muito importante estar junto. Eu acho que o jurídico da CEMIG tem esse privilégio de estar junto para a área pública e entender o negócio. E né? digo mais. Quando você entende o negócio, você faz bem. Né? E o privilégio também é delas de poder contar contigo, com o seu conhecimento. Então você fala subir para falar de preço, descer para falar de engenharia. E elas que sobem e descem e têm o privilégio de falar contigo, uma advogada que vai conseguir entender um pouco da técnica delas ali e que contribui muito para todas as outras áreas, né? Então, assim, tá tudo interligado, não é? Todo bom engenheiro tem o telefone do advogado na lista telefônica. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, o meu professor falava assim para mim, Cris, mais importante do que você saber fazer algo bem feito é você ter o telefone de quem sabe fazer muito bem. Então, eu acho que esse livro aí, ele nos dá muitos telefones, não é? De quem sabe fazer muito bem em várias áreas. Que legal! Cris, no final do livro tem o nome e o currículo de todas as autoras. Sensacional, então, que legal. E o acesso também, né? Porque se eu quiser entender um pouquinho mais do universo que a Fernanda falou,
eu tenho como chegar até ela. Sim, é só Uhum. Que buscar. legal. É só buscar nas redes sociais. Todas as meninas que, né, contribuíram. Uhum. A gente tem um canal no LinkedIn, que é um grupo, Tá. com então, todas as autoras, onde a gente publica sobre o livro, onde a Que gente legal. fala um pouco, né, do que tem Onde acontecido. dá continuidade no que foi iniciado aqui. Exato. Isso. O projeto não acaba aqui. Não. Não Esse acaba, aqui foi aqui o é primeiro só- passo. Que Tem legal. uma- Volume 1. É o volume 1. A gente vai... É isso mesmo. Legal. A gente está no processo para viabilizar a publicação dele em inglês. Ele vai ser levado, né, para o Segre, na Bienal do Segre, certo, Cicely? Falei certo? Feito. E Já foi para Portugal, né? já foi para Legal. Portugal. E futuramente a gente planeja fazer um segundo volume. Trazer Sensacional. mais autoras, trazer mais Sensacional. mulheres Só- para falar. Complementando um pouquinho também, uma das colegas comentou, a Aline estava comentando, né? Também, cada uma de nós, a gente tem, né? Tem as nossos, a gente fala, viu, vamos levar para uma escola técnica, então a gente consegue levar, né? Tipo, teve algumas unidades do Senai que consegui participar, né? Nesse mês das mulheres, fazer uma apresentação sobre a mulher, né? A força da mulher. Aí, lógico, né? A gente já manda o assunto, inspira, tem não tem tudo a como. ver, né? Aham. Incentivar aí a galera. E assim, tanto meninos quanto meninas e meninos Sim, também, as né? pessoas Mas ali, né? isso. Eu fico imaginando os olhinhos brilhando e vocês apresentando esse Sim, projeto. então toda oportunidade que a gente faz essa divulgação, que a gente quer realmente que chegue a pessoas para olhar Pra e falar assim, tocar, olha, né? Pra tem, tocar, pra- olha que ferramenta, né? Exato. Técnica, porque não é a história, né, pessoal de cada um, mas é uma história técnica da nossa atuação. Ponto importante. É. Esse livro ele não tem fim lucrativo, Tá. tá? Ninguém tá ganhando nada aqui para fazer isso. Na Sim. verdade, estamos. A gente está ganhando conhecimento, a gente está deixando o nosso legado, a gente está deixando Esse é o uma valor, contribuição. Esse Com é o real certeza. valor. Né? Esse é o real valor. Ele está disponível à venda? Tá, mas o intuito da venda dele é só que a gente possa alcançar mais pessoas. Ninguém aqui pretende vender livro. Não é essa a Certo. ideia, né, meninas? E assim, E outras novas, né, versões legal. do livro com mais participantes. E assim, até eu quero ouvir da Mariana, da Aline, como elas A Aline, foram convidadas, né? Como elas contribuíram. Depois quero ouvir da Cicely, e aí a gente vai caminhando para o encerramento, porque assim, a gente poderia fazer o que? Um intensivão, né? Um final de semana só sobre o livro. Ah, tá, pra fazer. Mas e como o nosso tempo aqui ele já é mais curtinho, eu vou convidar agora a Aline Mariana. vai precisar sair. A Aline vai precisar sair. Você vai precisar Pode sair? ser Aline. Pode ser a É, Aline? é isso. Ai, Pode ser Aline. então tá bom. Vai ser Aline, por favor, então, conta pra gente aí como que surgiu o convite, né? E qual foi o ponto que você contribuiu no livro? Então, foi bem engraçado, inclusive, a minha introdução no livro, porque eu conheci o livro através do Adolfo, que é o editor da revista O Setor Elétrico. Ele foi fazer uma visita na nossa universidade para falar sobre o evento que ele organiza, né, que é o Sinase, e falar, né, para a gente promover com os alunos, enfim. E aí ele me deu a programação do Sinase e a primeira coisa que eu falei, né, por que não tem mulheres palestrantes nessa programação? E aí a gente começou a discutir. E aí eu sou uma das cofundadoras e eu trabalho na Rede Brasileira de Mulheres na Energia Solar, né? E aí eu trouxe essa temática para ele e ele começou a rir e disse que não tem porque nenhuma mulher quer, né? E não tem condições. Eu disse, não é bem assim. E a gente começou a conversa e ele me disse que uma das editoras, uma das pessoas que fazia editoração para ele da revista e de outros trabalhos que ele executa era a Flávia. E aí, então, ele disse que ia me colocar em contato com a Flávia já estava caminhando com o livro quase para a versão final com a Cicely. E por coincidência ou não do destino, daí ele me falou do livro, nossa, que ideia genial, que incrível. Ele, com certeza tu vai poder contribuir na próxima versão
versão, porque elas já estão na finalização dessa primeira versão. Se me parece, tem só 2 capítulos abertos. E aí eu falei para ele, bom, me coloque em contato de qualquer forma, eu quero contribuir com a divulgação, né? Se eu não puder escrever, tá tudo certo. E justamente o que é a minha expertise, que é a energia solar fotovoltaica, estava em aberto, né? Por destino ou não. Então, eu fiquei muito feliz. Eu escrevi sobre isso. A primeira e única usina solar fotovoltaica da universidade foi toda constituída com a minha, né, supervisão, com a minha fiscalização. Que legal. Então, ela é intitulada, o nome da usina, a gente gera energia para todo o campus Litoral Norte, que é o campus que eu também ministro aula, e mais para a reitoria. É uma usina grande, de 300, grande não, mas é considerável, né, de 300 kW-pico. E ela foi gerida e colocada toda em funcionamento só com mulheres. Eram 2 engenheiras eletricistas, uma engenheira civil e eu como física, que fizemos o núcleo duro da construção dessa usina. Então eu detalhei essa construção dessa usina no livro, coloquei as grandes adversidades. Agora a gente também está trabalhando com isso, com a operação e manutenção em usinas de instituições públicas, que é um processo à parte, bem mais complexo, a questão de gestão, e como que a gente pode fazer essa interlocução entre todas as partes. E também falei sobre um selo que a gente desenvolveu aqui no Sul, em parceria com o Banco do Estado, que foi uma metodologia para classificar as empresas de energia solar fotovoltaica em empresas idôneas, né? Porque a gente sensacional. Já tem os órfãos solares. Então era isso, eu agradeço muito pela oportunidade aos ouvintes que estão nos escutando, mas eu também sou mãe de 2 crianças e eu vou precisar sair para dar janta, tema e etc. Faz parte do universo feminino, Aline. A gente que agradece a sua participação, querida. Tchau, gente. Tchau. E agora você, Mariana, fala pra gente como que surgiu o convite e qual a sua contribuição aqui no livro. Bom, eu fico até emocionada, né? Porque o convite surgiu através da Ana Carolina, que nos deixou no sábado. Ainda é uma perda assim, muito significativa para mim, porque a Ana Carolina não era só uma referência no setor elétrico, ela era particularmente minha amiga. Eu fui estagiária dela e a gente não continuou a amizade durante todos esses 15 anos que eu trabalho no setor elétrico. E a Ana Carolina me chamou para falar sobre hidrogênio verde. Eu pensei, eu não sei nada de hidrogênio verde, mas eu sei quem sabe. Então, vai ser o seguinte, eu vou convencer a Flávia do tema que eu sei, para eu publicar o tema que eu sei, e eu trago uma pessoa especialista de hidrogênio verde. Aí foi assim que eu acabei chamando a Bárbara, né, que na época eu trabalhava na CCE também, hoje trabalha na Beólica, para falar sobre hidrogênio verde, e eu trato sobre preços, que é a área que eu trabalho na CCE, que é onde eu construí minha carreira, né. O nosso artigo, né, porque eu fui falar sobre preços, mas também esse negócio de boca grande, assim, falando, aí eu acabei chamando mais outras 3 mulheres da minha área. Então somos eu, a Fernanda, a Regiane e a Lanai, e a gente fala sobre os desafios e oportunidades de preços, né, no Brasil, né? Pegando experiências internacionais, a gente fala sobre como que é a precificação da energia na Noruega, que é onde eu estive, né, para estudar um tempo. Fiquei lá uma semana para estudar como eles fazem o preço lá. El Salvador e Colômbia, que foi a Fernanda, e como que a gente consegue contribuir para que o preço ele traga mais sinal econômico, mais realidade operativa para o nosso país. Então, eu vim através da Ana Carolina e acabei trazendo a Bárbara e acho que é isso que eu falei, né? A gente vai conversando, a gente vai se empolgando e acaba convidando mais pessoas e esse é um projeto, assim, muito especial. E foi desse tema que eu tratei e eu vim pela Ana Carolina mesmo.
Sensacional. Meus sentimentos, que fica a memória da Carolina que deixou esse projeto. E Vocês falaram sobre legado, né? Acho que a Sim. gente teve 2, né, mulheres que acabaram falecendo, né? Eu acho que mais do que venda de livro, mais do que qualquer valor financeiro, essa possibilidade delas deixarem esse legado e esse valor que foi tanto destacado pela Aline, pela Carla, pela Pamela, enfim, por nós mesmos, sobre não o valor financeiro, mas o valor de transformação. sensacional. E eu acho que é a principal ideia do livro. Obrigada, Mariana. E Cicely, conta pra gente como que foi o convite, a idealização desse projeto e qual foi a sua contribuição? Eu e a Flávia, na verdade, os convites começaram comigo, com a Flávia, foram, como eu comentei, né, se expandindo e criando essa rede fantástica de mulheres. Que foi a idealização, né, de tudo isso. Exatamente. O meu artigo, eu falei sobre planejamento de expansão do sistema elétrico. Era uma área com a qual eu trabalhei bastante tempo, embora hoje eu já esteja em outra atividade, mas a minha contribuição foi falar sobre planejamento de expansão do sistema elétrico de distribuição. E aí, dentro do capítulo de distribuição, como a Fernanda comentou, a gente passa pela questão financeira, pela questão tributária, pela questão de expansão e tenta até chegar na visão do cliente. Inclusive, tem um artigo escrito por um cliente que usufrui de toda essa cadeia produtiva para poder gerar o próprio negócio. Então, essa foi a minha contribuição. Eu sei que a gente tem, vamos dizer assim, muito material para o volume 2, volume 3, volume 4. É uma série, Dá para fazer uma série. Esse é só o início. É só o início de grandes contribuições técnicas nossas para o setor elétrico. Tá, é ótimo. Só quero destacar, assim, eu sei que a gente está falando, já está no tempo, mas só para destacar a importância. Claro, Mariana. A Mariana falou muito de dinheiro. E tratar de dinheiro, por que as mulheres devem trabalhar nas áreas que são de engenharia? Porque é onde estão o dinheiro. E a realidade brasileira, nós somos chefe de família da maior parte das famílias brasileiras. Então, realmente, a gente precisa estar onde está o dinheiro. Então, a Fernanda sempre falou ali, do dinheiro que precisa do dinheiro. Realmente, essa área, o setor elétrico, a parte da engenharia, esses cargos que a gente está querendo, estamos reivindicando, são onde está ali a decisão do dinheiro. Então, é essa a importância de ter mais mulheres nessas posições. Assim, não estamos rivalizando. Sim, até complementando o que você trouxe aqui, que já foi a época, né, em que a mulher poderia escolher entre ser do lar, né? Hoje não, hoje a mulher no mercado de trabalho, a renda da mulher contribui para a renda da família, né? Então ela compõe a renda aí do casal, da família, e muitas vezes ela é a família toda, né? Exatamente. E Pamela, conta pra gente aí como que surgiu o convite para você e qual foi a sua contribuição no livro? O convite surgiu a partir da Cicely. A Cicely, nós trabalhamos juntas, né, em São Paulo. Ela foi minha chefe. Que legal. Mas muito mais do que chefe, ela foi uma inspiração, realmente, né, o período que nós trabalhamos juntas. E depois, a gente já nem estava mais trabalhando na mesma empresa, ela me ligou um dia, olha, eu queria fazer um convite para você. Né? E ela me convidou para fazer primeiro, assim, eu me senti muito honrada, né? Nossa, chefe, você conhece tanta gente, lembrou de mim aqui, perdida? E recebi o convite com um prazer imenso, assim, para mim foi uma honra, né, participar. E depois a gente estava lá na fase de finalização do livro, tinha alguns capítulos em aberto e ela comentou da parte de segurança. Falei, eu tenho alguém para indicar. It's me. Foi aí que eu acabei indicando a Réia. Engineia. A Engineia. Foi assim que a gente acabou fechando um ciclo, né? Mas realmente foi um presente que ela me deu. Eu tava lá com um barrigão, esperando meu menino. E tive a oportunidade de escrever o artigo. Foi um presentão tão grande que sobrou
Até pra mim. Que delícia. Você sabe que a felicidade verdadeira é aquela que se compartilha, Se né? compartilha. Porque ela multiplica. Porque ela multiplica. exato. Exatamente. Sensacional. E o presente é nosso de ter vocês aqui. Então, meninas, a gente vai caminhando para o fim. Eu gostaria que cada uma de vocês deixasse aí uma mensagem final, né? Para a gente poder encerrar aqui o nosso AEScast, uma mensagem breve aí para quem está nos assistindo, quem acompanhou até agora, até aqui. Como que a gente faz para poder adquirir o livro? Acho que a Cicely pode explicar para a gente, né, Cicely? E deixar aí uma mensagem. E se quiser também deixar o contato, né? Uma página, um Instagram, um telefone, um e-mail, sintam-se à vontade. Vamos começar pela Cicely? Vamos. Fala pra gente, Cicely. Gente, esse livro, para mim, é um bebê, um filho que eu tenho muito orgulho de ter feito parte de... E assim, a mensagem que eu queria deixar, além da competência técnica, das experiências técnicas que a gente tem para compartilhar aqui, a minha mensagem é de agradecimento a cada uma das 55 autoras que participaram e que contribuíram e que mostraram como que a gente é forte, como que a gente, sabe, o tanto de competência, o tanto de casos de sucesso que a gente tem. E, assim, sinceramente, muito obrigada, gente, por ter apoiado esse projeto. A quem está aqui ouvindo, as meninas, às vezes, citam meu nome e tudo mais, mas, sinceramente, se a gente não tem... Se as pessoas não acreditam naquilo, no sonho, na vontade do projeto, não adianta nada você ter uma ideia. O projeto só é verdade. A gente só está aqui agora porque vocês toparam fazer parte disso. E, para mim, é um orgulho enorme estar com esse livro aqui em mãos, né, que eu falo que é um dos grandes projetos que eu tenho na minha vida, e ter vocês, compartilhar isso com vocês é uma coisa, assim, sem dúvida nenhuma, fantástica, uma experiência que eu vou levar para o resto da vida. Assim como admiração por vocês. Maravilhoso, Cicely. Como que a gente faz para adquirir esse livro? Esse livro está na Amazon, você pode digitar pelo título, você pode procurar Energia e Transformação no LinkedIn, também tem a página do livro, ou pode entrar em contato com qualquer uma das autoras, que a gente indica para vocês e passa um link que tem para a venda do livro, e escolas, instituições. A gente tem até algumas unidades para poder doar também. Faça contato com a gente, que a gente está ainda disponível. E se Cicely tem poucas mesas, vocês vão achar, não vão ter muita dificuldade. Cicely e Aldineia. Tá certo, então. Fernanda, fala aí pra gente, deixa aí uma mensagem, né? Se tiver algum contato, alguma rede social, fica à vontade, tá bom? Eu quero agradecer a oportunidade, acho que foi um baita trabalho, assim, e conhecer pessoas, mulheres incríveis que fizeram parte desse processo foi muito importante para mim. E eu acredito que a gente conquistou um lugar de fala através desse livro, muito importante, e quando você materializa esses 55 mulheres falando sobre o setor elétrico, vai ficar para várias gerações, né? Então, a gente materializou, né? Igual a Cicely sempre falou, ao invés de falar mimimi, a gente mostrou o que a gente faz, o que a gente é capaz, e que o setor elétrico é incrível, falo para todas as pessoas que quiserem ouvir, e tem oportunidade para gente, para mulher, sim. Então, muito obrigada aí a todas. Eu também estou no LinkedIn, Fernanda Laje Leão, Laje com G, e estou à disposição aí para ajudar, auxiliar, se for necessário aí. Um abraço, muito obrigada. Gente que agradece aqui, Fernanda. E você, Mariana, deixa aí uma mensagem final, se tiver algum telefone de contato, alguma rede social, alguma página, pode falar aí pra gente. Bom, minha mensagem final, né, é relacionada às minhas filhas. Então, eu quero ser exemplo para elas, né? Então, assim, eu sempre falo assim para ela que mamãe brilha em casa e brilha no trabalho. E eu gosto de ser referência para elas, e gosto de trazer outras referências para ela. Então, acho que ter um livro com 55 mulheres que possa inspirá-las para elas serem o que elas quiserem é extremamente importante. Eu também eu trabalho atualmente na CCE e estou com um Instagram para falar sobre como ser mãe
no ambiente corporativo, que é um Bacana. desafio, né? Legal. Muito bacana. E que é um desafio muito grande. Muitas até acabam sendo demitidas ou acabam pedindo demissão, né? Por conta desse desafio de ser mãe e continuar trabalhando. E aí o @soumãeclt, que é esse Instagram que a gente ali está dividindo as dores e as delícias. E a delícia de ser mãe e continuar no ambiente corporativo. Excelente, muito obrigada, Mariana. E você, Pamela, nos deixa aí uma mensagem final e aí, se tiver algum telefone, página de contato. Claro. Bom, eu acho que assim, a gente está falando nesse livro sobre o setor elétrico que sempre foi visto como um setor tradicional. E hoje ele é o centro de uma transformação muito grande que a gente passa, né? É uma mudança de cultura total, a gente vê pela questão da eletrificação, que são os carros elétricos, a gente ter uma usina elétrica no teto de casa. Hoje todo mundo sabe um pouco mais e conversa um pouco mais sobre o setor que antigamente era muito fechado. E a gente poder fazer parte disso e deixar isso como legado para os nossos filhos mesmo, né? É muito importante. Eu, além de ser apaixonada pelo que eu faço, hoje eu sou gestora, eu não ponho mais a mão na massa diretamente. Eu tenho que convencer as pessoas a fazer isso no dia a dia, né? Então, assim, eu fico à disposição, né, para conversar, para fazer o contato, para colocar as pessoas em contato com as autoras do livro. Eu tenho o meu projeto pessoal, que é para desenvolver gestores, né, principalmente mulheres, para trabalhar nesse setor, né, que é desafiador. Então, eu tenho lá o meu Instagram, a Pamela Barros. Tenho o meu LinkedIn, pamela.barros também. Fico à disposição para quem quiser entrar em contato. E, assim, é só agradecer realmente a oportunidade de a gente estar aqui e poder falar sobre esse projeto que brilha tanto aos nossos olhos. A gente que agradece. Eudineia, minha querida, deixa aí uma mensagem final e o seu contato. Sim. Bem, acho que as meninas já resumiram bastante, que é um sentimento, né, mútuo aqui, de gratidão, por fazer parte de um projeto tão maravilhoso, né, inspirador realmente. Eu vejo isso porque eu também estou atuando nas redes sociais e entram bastante em contato comigo, meninas eletricistas, bombeiras, civis, técnicas em segurança do trabalho, e assim, a gente comenta, né, o que a Mariana falou, a gente é mãe, também sou mãe, né, tenho uma moça, tenho um rapazinho, um menininho, e trabalho, né, sempre trabalhei com manutenção, tá? E me apaixonei pela NR10, complementando essa manutenção. Então, difícil vai ser, cansativo vai ser, mas a gente dá conta, a gente consegue. Então, meu recado é esse, acreditem, se tem vontade, se gosta, faça, porque vai. Olha onde eu cheguei. Olha o time que eu cheguei. Parabéns. Valeu a pena. Então, assim, minhas redes sociais, como a Cicely disse também, o meu nome também não é difícil. Eudineia Pereira no LinkedIn, né, que eu trago minha realidade, meu dia a dia lá. E no Instagram profissional é a.engineia. Legal, muito obrigada. Eu quero agradecer a cada uma de vocês que estiveram online. Cicely, Aline, Carla, Mariana, Fernanda e as que estiveram aqui presente, Pamela, Eudineia. Muito obrigada, foi uma honra receber todas vocês. Quero agradecer você pela audiência, né, pelo prestígio de estar nos acompanhando aqui no AEScast. E eu te vejo e espero no próximo episódio aqui no nosso canal no YouTube AES Sorocaba.